a gravação? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, como já tinha dito. Eu vou pegar o 17 e aí eu vou te explicar o contexto. Fala assim: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Vamos parar aqui, tá? Pastor, mas como assim? Paulo era contra o batismo nas águas? Não, lembra que eu já te expliquei aqui a importância do quê? Do contexto, amém? O que ele falava nos versículos anteriores? Que tinha gente, irmãos, que se orgulhava. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou do Apolo, eu sou de Jesus, não sou o que, não sei o que lá. Então ele falava, gente, já naquela época, entendeu? Eu procuro nem batizar as pessoas, eu mando alguém batizar, né? Para a pessoa não idolatrar ou achar que porque eu batizei tem mais valor. Olha como é que pode, irmãos. Entendeu? Então depois ele fala ali nos versículos anteriores, eu devo ter batizado algum que outro aí e tal. Fora isso, não me lembro não, amém? Mas volto a falar, não é que ele era contra o batismo, mas é porque já naquela época já tinha tanta idolatria para ele, que as pessoas se vangloriavam. Quem me batizou foi Paulo. Então Paulo fala assim, para evitar isso, eu mando que outros façam o batismo. Que coisa, não? Para ver como não é de hoje essas idolatrias, né? Então, você conseguiu entender, né? E aí o que eu quero frisar é a segunda parte do versículo. Fala assim, não, me vou poetizar, né? Aí fala assim a segunda parte: não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Já preguei aqui para vocês um monte de vezes, não? Lá em Mateus 15, lá em Mateus 23, que Jesus brigava com os fariseus no sentido de a tradição deles invalidar a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa que muitas vezes é forte, pelo menos aqui no nosso país? Por exemplo, o costume de comer carne branca, né? Carne branca na sexta-feira da paixão. Está na Bíblia isso, irmãos? Não está. Amém? Isso é invencionista da Igreja Católica, né? Está na Bíblia dizendo que se você comer carne vermelha é pecado, você está desrespeitando o corpo de Jesus? Não está na Bíblia. Isso é uma tradição. E às vezes a pessoa vem para o Evangelho, irmãos, ela diz que ela não acredita. Mas lá na Sexta-feira Santa, ela faz o peixinho dela. Não é verdade? Por que não faz na quinta ou não faz no sábado? Né? A pessoa não acredita nesse negócio. Eu acredito. Né? Mas porque é um costume. Irmãos, então se eu comer carne branca, eu não vou ser mais santo. E se eu comer carne vermelha, eu não vou estar o quê? Desrespeitando. Porque uma baita penca de gente que de sexta-feira santa faz cara de tacho santo do paoco, estava no carnaval há uns 40 dias atrás. Não é verdade? É gente que bota aquelas músicas horríveis que tu, assim, entendeu? Tem que tapar o ouvido das crianças para não ouvir. Mas sexta-feira da paixão não liga nem som alto, porque tem que respeitar. Não é verdade, Lúcio? Então cuida com isso aí, né? É muita tradição. Então Paulo, ele falava isso, eu já disse, não, uma coisa é o João Ninguém, que não sabe nem escrever o nome direito, né? Que não tem cultura, que não tem capacidade. Aí ele fala, não é importante falar bonito. Mas ele nem sabe falar bonito. Não é verdade? Ele nem sabe falar bonito. Agora, outra coisa, como nós já pregamos aqui, era o apóstolo Paulo. Era um homem inteligentíssimo. Ele conhecia muito da religião e da cultura. Era um homem inteligentíssimo, irmãos. E o que ele fala? Olha, mas não adianta, até depois no capítulo 2 ele fala sobre isso, né? Não adianta eu querer usar de palavras humanas para pregar o Evangelho. Senão eu vou estar o quê? Quanto mais palavras humanas eu uso, mais eu vou estar esvaziando o poder da cruz. Que coisa séria, né? Então, ele está falando isso sobre ele, e isso também é o quê? É um aprendizado que sobre nós. Então não é na base da inteligência. Né? A pessoa fala, pastor, é que eu tenho pouco estudo.
Mas onde é que na Bíblia está escrito que isso te dificulta de crescer na presença de Deus? De ter sabedoria de Deus? Não tem. Porque não é na base do que nos dá inteligência. Senão quem é mais inteligente, e tem sim pessoas que são mais inteligentes que as outras, né? Senão essas pessoas que elas são mais inteligentes que as outras, elas seriam então mais de Deus. Né? Porque na inteligência natural, elas conhecem mais a Deus do que aquela que tem menos. Né? Não estou chamando ninguém de burro, mas que tem pessoa que é mais inteligente que outra, tem. Né? Então essas pessoas que são mais inteligentes, irmãos, que as outras, elas seriam mais de Deus. Porque elas entendem mais de Deus. Mas ainda bem que não é assim. Amém? Lembra que eu já pregava na outra semana que Jesus falava: te agradeço, Pai, Senhor do céu e da terra. O Senhor escondeu isso aqui dos sábios e instruídos e o Senhor revelou aos pequeninos. Amém? Aquele pequeninos é humilde, né? Não é pequenino de cultura, mas graças a Deus. Amém? Senão, antes de você ser crente, você tinha que entrar numa faculdade, fazer um curso. Se não sabe ler e escrever, te vira para aprender. Tinha que ficar bem inteligente, né? Aí agora, assim que você está bem inteligente, agora você pode entrar no céu. Não, isso. Entendeu? Então ele fala, gente, Deus não me mandou para batizar, tipo assim, é porque muitos vão idolatrar o meu batismo, né? Então, mas não com palavras, com sabedoria humana. Então isso aqui é muito forte, né? Vamos ler de novo aqui o 17, né? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para organizar. Aí o que importa para nós é a parte B. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Que coisa séria, né? Na base da inteligência, da retórica, na base do argumento. Não, isso você vê numa faculdade, você vê, né, no direito, você vê outras profissões que você tem que saber argumentar, aêutica, a maêutica, a retórica, né? A não ser o que, o discurso platônico, blá blá blá, tu aprende isso aí. Mas não tem valor nenhum, né? No sentido que espiritual, tu não vai debater com a pessoa que tu venceu na inteligência e ela se converteu. Entendeu? Graças a Deus que não é assim. E olha só, aí o 18 vai falar só. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Lá em Romanos 1, 16, 17 ele fala, né? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Primeiro do judeu, depois do grego, né? Então quer dizer, para nós o quê? É loucura para quem se perde. Até depois no 2, talvez até pegue nos próximos dias o capítulo 2, né? Que fala que o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque parece que é loucura. E muitas vezes, né? É loucura, vou deixar de beber, vou deixar de ir no bailão, vou deixar de fazer isso, fazer aquilo outro, fazer não sei o que lá. Esse negócio de crente é coisa de louco, né? Esse negócio de crente é coisa de velho, esse negócio de crente é coisa de gente burra. Eu não quero saber disso. Por quê, irmãos? Porque é na base da inteligência que a pessoa está ouvindo e não consegue o que? Compreender. Por isso que eu estou pregando aqui, né, irmãos? Desde a semana passada. A importância que nós estamos da ação do Espírito Santo de Deus. Amém? Para que aquela pessoa ela venha se converter. Não, pastor, meu familiar é muito inteligente. Eu não sei como falar com ele. Mas eu te pergunto de novo, aonde na Bíblia está dizendo que você vai ganhar ele na base da inteligência? Não tem. É o poder de Deus, é a salvação de Deus que vai o quê? Vai converter aqui. Amém? Então que bom que aquela pessoa tem um estudo. Estudo é bom, todo mundo tem que estudar naquilo que é para a glória de Deus. Amém? Mas não é na base do estudo que nós fazemos o quê? E é diferente, irmãos, ter conhecimento e sabedoria, né? Às vezes eu falo, veja minha filha gosta muito de estudar, puxou isso para mim, né? Ela está lá lendo, estudando, aí André, olha a hora que é, já fechou a janela? Esqueci.
A gente dá alguns afazeres para ela, algumas responsabilidades. Ah, não fiz. Eu falei assim, ó, não adianta tu ter conhecimento e não ter sabedoria. Não adianta. Usa essa cachola para lembrar que tem que fechar a janela. Se não tem perna longa, né? Pernilongo, né? Quer dizer, deu a fazer, amém? Fez tal coisa? Ah, não lembrei. Tá errada. Não adianta ficar ali vendo vídeos, aprendendo física, química, blá, 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 e esquecer de, sei lá, né? Trocar o filtro da água lá que a gente pediu, entendeu? Coisa assim que eu tô falando, né? Só para você. Não adianta, irmãos. A sabedoria é prática, amém? Ela é prática. Ali tem um monte de vozinho e vozinha na igreja aí, que com todo respeito eu falo com todo respeito, mas também não acho que tem que se acomodar. Porque a pessoa mal sabe ler e escrever, né? Mas também não pode se acomodar. Por que não aprende a ler e escrever também, né? Mas dá como fala o gaúcho, né? Dá um vareio nos filhos, não é verdade? Estão lá com o casamento tudo destruído. Aí o vozinho, a vozinha, se aquele filho ouvisse aquela senhorinha, aquele senhorzinho, não é verdade? Ele não sabe, às vezes, ler e escrever. Volto a falar, não que isso é comodismo. Por que não vai aprender? Deveria, né? Mas no conselho da pessoa, porque ela dá o quê? Baseada na sabedoria que vem pela palavra de Deus. Amém? Então não tem que se achar pequeno. Ah não, meu patrão, o pastor, é muito inteligente. Aí eu tenho vergonha de falar de Jesus para ele. Por quê? Claro, na hora que tem que falar, né, moço? Do lado que você vai para trabalhar, né? Mas quando sobra ali um intervalinho, uma confraternização, né? Aí eu tenho vergonha. Por que tem vergonha? Amém? Não, porque ele é muito culto. Glória a Deus. Mas ele não é Jesus. Então, às vezes uma semente pode o quê? Botar tudo abaixo aquele conhecimento natural. Na verdade, tem pessoa que tem dinheiro, irmãos, para comprar a melhor comida. Senta na mesa sozinho porque a família está cada um para um canto. Tem gente que tem dinheiro para comprar o melhor colchão e o melhor travesseiro. Mas não dorme se não for com tarja preta. E nem sabe onde é que anda os filhos. Fica às vezes preocupado em tocar o celular e receber uma notícia. Isso não é alegria, na verdade. E às vezes a gente inveja aquela pessoa ou até se sente menor que ela. Por causa do carro que ela dirige, do salário que ela ganha, da roupa que ela tem, da cultura que ela possui. Amém? Que Deus abençoe. Mas se não nascer de novo, não vai entrar no reino de Deus. Então o que a palavra fala, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, mas esse poder não é só para ser salvo. Porque a pessoa acha que o evangelho é só para ser salvo, tá? Mas e agora que tu é salvo? Ele continua sendo o que? O poder de Deus. A fé vem pelo ouvir, né? Mas não só a fé para ser salvo, mas a fé agora que eu sou salvo, o quê? Para Deus continuar fazendo o que? A obra de... Por isso que eu falei, a gente pede muita oração e coloca pouco em prática a palavra. E é isso que eu vejo, até mesmo aqui na igreja, falta o pessoal colocar mais em prática a palavra. Porque a palavra eles já tem, a oração já faz bastante. Mas às vezes o botar em prática é isso que às vezes está faltando. Que é isso que vai fazer a pessoa tomar posse da bênção. Né? Então vamos lá, senão 19 fala assim, ó, 19. Porque está escrito, ele está falando aqui a palavra de Deus, né? No Jó e Isaías. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor, o pesquisador, né, desse século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Amém? Então você vê que são duas coisas que não se misturam. A sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Mas, não, a sabedoria do mundo, no que somos da inteligência para as coisas boas, ela vai sempre se sujeitar ao que é a sabedoria de Deus. O mesmo avião que tu faz para levar pessoas ao redor do mundo é o mesmo avião que adaptaram para o quê? Para jogar bomba e matar os outros. Mas a culpa não é do avião. A culpa é do homem mau que fez essa distorção. Amém? E os maiores avanços que nós temos no mundo sempre começam ali. Sempre começa no campo militar. Até o videogame. Né? É uma adaptação até no radarzinho lá, que ali começou o primeiro videogame.
Tudo começa geralmente no campo militar. Então aquilo que é para matar a pessoa, vencer guerra e sujeitar os outros, muitas vezes é onde tem mais avanço, né? Pode ver comunicação, internet, tudo isso começamos no campo militar, né? Então quer dizer, mas hoje a gente usa para coisas boas, amém? O mesmo carro que a pessoa pode ir lá no motel com a amante, é o mesmo carro que um pai de família pode levar o seu filho para ir numa pracinha, para ir num restaurante, para ir visitar o avô e a avó, amém? Entendeu? Então a sabedoria, quando ela é boa, ela sempre vai estar sujeita de acordo com a vontade de Deus. Mas a normal, né, ali fala, não vai ter, é louca. Então o mundo olha, acha que é louco, e nós olhamos para o mundo e chamamos eles de louco também, como Paulo fala lá em Gálatas 2, né? Eu já estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Então se os dois são crucificados, um não pode partir para o outro. Nem Paulo ir para o mundo, nem o mundo vir para Paulo. Né? Eu estou crucificado, alguém crucificado não sai do lugar. Então tipo assim, eu não quero nada com eles, eles não querem nada comigo. Né? No sentido de voltar para o mundo, né? Então por isso que é o poder de Deus que vai o quê? Que vai converter a pessoa. Amém? Olha que bonito isso, né? Eu estou correndo aqui um pouquinho por causa do nosso horário, mas tem muita coisa que nós vamos pregar aqui, quem sabe, nos próximos dias. Aí, o 21 fala assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Mas a loucura para quem? A loucura para o mundo, amém? Porque nós estamos no caminho. Ai, o crente anda na contramão do mundo. Não, irmão, é o mundo que anda na contramão do crente. Amém? Porque eu posso entrar na BR em contramão, mas eu estou errado. Eu tenho que estar na mão certa. Deus é que está na mão certa. O pecado é que inverteu as coisas. O pecado é que fez o mal ficar bom e o bom ficar mal. O pecado corrompeu. Amém? Então não é o crente que anda na contramão do mundo. É o mundo que anda na contramão do crente. Porque o crente está na mão certa. Amém? Eles é que estão errados. Ah, pastor, sim, porque o crente está o quê? Está agora na mão, no sentido de Deus. Jesus é o caminho, amém? Então, isso aqui é muito sério, né? Mas de novo, como falei, né? Ah, mas então eu vou odiar o pecador? Claro que não, nós também um dia fomos. E se não vigiar, pode voltar a ser de novo, né? Verdade? Salvo uma vez, salvo para sempre. Conversa fiada, a gente pode se desviar, né? Então nós temos que pregar o Evangelho, né? Primeiro para nós mesmos nos mantermos firmes, né? E também para que outros venham se converter, para que outros venham aceitar Jesus. Amém? Ah, mas eu não sei pregar, pastor. Eu até falava com uma pessoa, né? Eu preguei aquela baita palavra domingo, falei, irmã, vou precisar que tu faça o culto lá. Eu não posso. Dizer que é baita hipocrisia, é covarde. Ninguém está mandando fazer ser pastora. Ninguém está mandando fazer todas as segundas-feiras. É uma reunião uma vez na vida. E ainda porque os 10 que pregam não podiam pregar naquele dia. Aí eu falava para ele, tá vendo? Blá, 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 blá. A pessoa tagarela até pelas orelhas. Mas na hora do vamos ver, não faz. Poxa, olha a pregação de domingo, não é verdade? Para de falar que tu é um menino, para que quem eu te mandar, tu vai ir. O que eu te mandar falar, tu vai falar. Amém? Não é? Se lembra da pregação de domingo? Né? E aí, eu tenho bronca com isso. Né? Não, eu tenho que ficar na palavra de Deus. Amém? Então, Deus, eu vou assumir o chamado que o Senhor me deu. Pastor, mas todo mundo vai ser obreiro? Não. Mas todo mundo faz a obra de um jeito ou do outro. Amém? Então não pode enterrar o talento. Porque até aquele que enterrou, é segundo a capacidade, ok? Mas ele ganhou 1, ele podia multiplicar para 10. Mas não foi porque ele ganhou 1, foi porque ele enterrou. Que ele foi chamado o quê? De servo mau e negligente. Então,
é muito forte isso aqui. Então não temos que pregar, amém? Pregar é falar, anunciar. Quando a gente fala de pregação, a gente acho que é só subir no altar e pregar. Não, pregação é falar, é anunciar, é proclamar, é dizer, é viver, amém? Né? É falar. E aí vai começar agora o 22 assim, ó. Vamos ler o 22 e 23. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? Então o judeu é aquela pessoa, né, Marquinhos? Aquela pessoa mística, aquela pessoa, né, que não entende que Jesus é escândalo, porque eles não acreditam, né, que Jesus é o Messias, amém? Então eles escandalizavam os judeus a pregar isso. E os gregos, né, é o racional, né? Os caras até hoje influenciam o mundo com as suas ideias, muito boas a maioria, mas quando usada para a glória de Deus, né? Mas no sentido espiritual, meu Deus do céu, tinha Deus para todo mundo. Que é daí que a igreja predominante pegou esses deuses, semideuses, né? Tinha os deuses maiores, que eram inacessíveis, aí tinha os deuses menores, intermediários. Não te lembra nada, né? Por que tem essa santaiada aí? Porque vem do paganismo grego, né? Aí tem o Deus da família, o Deus do casamento, o Deus do amor, o Deus não sei o que lá. Tem o santo para cada dia. Não é verdade? Vem do paganismo essa ideia, não vem do evangelho. Amém? Irmãos, Deus é acessível. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho. Filho, senão pelo Pai. Deus é o Deus da família. Deus é o Deus do trabalho. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus da cura. Deus é o Deus das causas impossíveis. Deus é o Deus do desamarra caminhos, sei lá o quê, né? Deus é o Deus de tudo isso, amém? Então ele não precisa ficar dividindo o poder dele com ninguém, ele é o que ele é, amém? Então tinha muito isso. Aí então Paulo falava, gente, uns são místicos, outros são racional. Aí tu prega Jesus que é escândalo porque eles não acreditam que é o Messias, né? E prega Jesus que é um escândalo porque eles não acreditavam o que, irmãos? Na ressurreição. Os gregos achávamos que a matéria é má. Então a morte é boa, porque a morte liberta você da matéria que é má. Eles dizem, né? E aí então voltar para o corpo é ruim, por quê? Porque é como se você voltasse para a prisão. Meu Pai amado, mas era muito alto o índice de suicídios, né? Porque as pessoas queriam se libertar dessa matéria que era má. Misericórdia. Mal sabia que estavam estendendo para o inferno, né? A perdição. Então Paulo fala assim, nós pregamos a Jesus Cristo. É o racional, eu prego Jesus. É o muito supersticioso, eu vou pregar o quê? Jesus. É só você pegar ali o livro de Atos. Para que eles pregavam para os judeus? Jesus. O que eles pregavam para os gentios? Jesus. Jesus era a pregação deles para todo mundo, amém? Então não importa se é ateu, se é à toa, se é religioso, se é católico, se é espírita, se é o que quer, se diz que acredita em tudo, se diz que não tem nada. A mensagem é uma só, é Jesus. Amém? É Jesus. Né? Olha só que lindo. Então, aí o 24 vai dizer assim, ó, 24 e 25. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha só que bonito. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Porque eles acham que está errado, eles falam assim, não, eu estou confundindo. Na verdade, a gente sabe, lá em João 10 mesmo, Jesus fala, né? Ninguém tira de minha vida, eu voluntariamente a dou, né? Eu tenho poder para dar e tenho poder para tomar de volta, amém? Irmão, se Jesus não tivesse se entregado na cruz, ou para ser crucificado, até hoje estava atrás dele.
Não é verdade? Mas ele se entregou. Diz a palavra que ele, né, que foi como um corpo, é uma ovelha muda, né, diante dos tosqueadores, né? Você fala assim, ele foi levado como uma ovelha muda ao matador. Não, as pessoas juntam o versículo, né? Ele foi levado como uma ovelha muda diante dos tosqueadores e como um cordeiro ao matador. São dois tipos diferentes, né? Primeiro ele ficou mudo, depois ele foi assassinado. Então quer dizer, enfim, e ninguém, amém? Até eu já preguei uma hora aqui, não, uma hora eu vou pregar nos evangelhos, né? Quando chegaram para prender Jesus na quinta-feira, seria caso amanhã, né? Amanhã de madrugada, né? Aí, quem procurais? Então eu vou pregar, eu preguei isso aqui, né? Ah, Jesus de Nazaré, sou eu. A palavra fala que todo mundo caiu no chão, né? Mas ele só ficou ali, né? Podia correr, né? Aí espera o pessoal se levantar, se arrumar. Procuramos a Jesus, já disse, gente, sou eu. Né? Aí tem o Judas depois dar o beijo para sinalizar que é ele, não é verdade? Então é muito forte, né? Pedro foi lá, cortou a orelha do Malco, guarda a espada, Pedro, né? Ele poderia muito bem naquela hora sair, amém? Mas ele se entregou. Até na hora de crucificar ele, né? Deram fel, deram coisa, né? Que é como fosse um anestésico, né? Ele cuspiu fora, não? Ele precisava sentir a dor, né? O cordeiro lá do sacrifício não sentia dor. Se corta uma veia aqui que ele morre sem sentir nada. Mas o Filho de Deus sentiu até o final, amém? E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Que coisa, não? Isso parece uma loucura, mas na verdade aquilo que parecia uma loucura, onde parecia ser a derrota, na verdade não era a derrota, amém? Porque ali era a nossa vitória. Ele estava morrendo, mas graças a Deus ao terceiro dia ele ressuscitaria. A palavra fala, né? Que ele morreu para a nossa salvação e ressuscitou para a nossa justificação. Está lá em Romanos capítulo 4, isso, né? Então, isso aqui é muito lindo. E o pessoal não compreende, não é verdade? Uns acham loucura, outros acham que não é. Uns até insistem, né? Todo ano matam Jesus de novo, né? Vamos lá beijar os pés do Cristo morto. Pare de matar ele toda hora. Ele não morre mais. Amém? Até lá naquele túmulo em Israel que diz que é o dele, eu não sei se é ou não, né? Lá está escrito assim, ó, ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Pessoas do mundo todo vão lá para ver. Mas muitas vezes o pessoal de Israel que mora lá não se converteu. Que coisa, né? E pode ir lá a hora que quiser ver o túmulo vazio, né? Mas nem por isso eles se converteram. Porque nem se eles viram o sinal, não adianta, moça. Porque é pelo poder de Deus que a pessoa é salva. Que lindo isso aqui, né? Só vou beber um pouco d'água aqui. Copo pequeno, quebraram o meu grande e não deram o outro, mas deixa quieto. Versículo 24 de novo, né? Vamos ler. Para que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí eu vou ler bastante versículo aqui, tá, moço? Por causa do nosso horário. Depois você pode ler com calma, como até eu pedi para você ler semana passada. Leia todo o Coríntios capítulo 1, do 17. Não sei se você leu ou não, né? Mas eu pedi para ler. Aí o 26 fala assim, ó. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos. Não fala que eles não são salvos, mas fala que não são muitos, né? Não é que não há existência, não há quantidade. Não são muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. E aqui vai aparecer 3 vezes Deus escolheu, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a quê? As sábias. Segunda vez. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Terceira vez, 28. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis
e as que não são, para aniquilar as que são. Porque naquele tempo, né, era muito bom você ser um cidadão romano, né? Ou você nascia assim, ou você comprava, ou você adquiria, né? Então, né, tipo seus vira-lata que não são romanos. Paulo, inclusive, tinha cidadania romana, né? Porque ele nasceu lá numa cidade chamada Tarso, né? Que os romanos dominavam. Mas, enfim, é como hoje, né? Muitos se orgulham da sua posição social. Fala assim, gente, nada disso. Tu viu que não são muitos? Não fala que eles não são salvos, mas tu viu que não são muitos? Tu viu que não há quantidade? Né? Por quê? Né? Olha só, vamos ler no 28. Deus escolheu, é Deus quem escolheu. 3 vezes a palavra fala que ele escolheu, né? As coisas da vida se mudam, aí 29 fala assim, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas entendemos, não é que Deus é contra o estudo, mas Deus fala que não é pelo estudo que a pessoa se converte. Às vezes você vai pregar para pessoas, com todo respeito, velhas, a pessoa não aceita, não, eu já estou com 90 anos, 150 anos, né? E a pessoa não aceita a Jesus, porque foi criado dentro de uma tradição, de uma religiosidade, que acha que está certo, porque nunca pediu para achar na Bíblia, amém? Né? Porque para eles a tradição tem o mesmo valor que a Bíblia, isso está errado, amém? Né? E às vezes a pessoa já se criou naquele costume religioso, às vezes a pessoa está com 200 anos, já quase morrendo, e não aceita Jesus, porque sempre foi desse jeito. Não é verdade? Né? Eu nasci careca, mas você vê que eu nasci cabeludo até, né? Mas eu nasci sem dente, né? E fazendo coisa nas fraldas. Vou morrer assim, certo? Eu não, me bota uma roupa aí, agora deixa que eu faça a minha necessidade. Misericórdia, né? Tem gente que é muito assim. Às vezes, muitas vezes, damos, como eu falava na posição social, na verdade, né? Tem igrejas aí que estão falando agora até salazinho. Não, uma coisa talvez a pessoa ficar num lugar, tipo assim, uma pessoa muito famosa, né? Onde o povo vai lá, me dá um autógrafo, tira foto, tá, até eu entendo nesse sentido a pessoa se preservar, mas não dizer eu sou superior a você, não é verdade? Não, todo mundo Jesus quer salvar, como eu falava domingo. Lá na garagem da igreja vai parar o carrão e vai parar a bicicleta. Lá na garagem da igreja vai entrar o que usa sapato importado e o que usa chinelo com preguinho ainda. Só quando faz. Amém? No banco da igreja vai sentar aquele que tem muitas faculdades, que tem muitos zeros à direita, né? Porque a esquerda é fácil de ter, né? Difícil é a direita. Não é verdade? Botar zero à esquerda na conta é facílimo. Isso todo mundo faz. Só dá um cartão de crédito que eu te mostro como é que faz. Tá aí fora. A difícil é colocar zero à direita. Amém? Tanto faz, né? Deus, ele quer salvar o que? A todos. Então não é que Deus é contra, mas é que a palavra fala, já nos evangelhos muitas vezes, né? Muitas vezes aqueles que confiam na riqueza, amém? Né? Não é que o rico não vai entrar no céu, mas é aquele que confia na riqueza. A gente lembra agora da história do jovem rico, na verdade. Ele saiu triste, porque ele possuía muitas propriedades. Mas também o Zaqueu possuía muitas riquezas, só que muitas partes eram erradas, né? Porque ele roubava, ele distorcia, mas ele, sem Jesus pedir, ele fez a devolução do que estava errado e foi salvo. Amém? Então Deus não é contra a riqueza, volto a falar, Deus não é contra a riqueza, Deus não é contra o estudo, Deus não é contra a faculdade, Deus não é contra a pessoa querer ter uma alta posição. Amém? Não é isso não. Né? Senão a pessoa está aqui na minha igreja, fez faculdade, né? Aí ficou 5, 6 anos para se formar, eu vou dizer, é do diabo. Da onde isso? Não é do diabo, é de Deus, amém? Mas o que Deus está falando aqui que não é pelo orgulho, não é pela inteligência, né? Não, Deus de pequeno, eu sei que procurei a Deus, o problema é teu, tu não era salvo, tu teve que aceitar Jesus, amém? Não, toda a minha família há muitos anos é da igreja. Grande coisa, grande porcaria. Vai chegar uma hora que você tem que nascer de novo. Amém?
Se não nascer da água, do Espírito, não pode entrar no reino de... É igual a minhas filhas. Se elas não aceitarem Jesus, e daí que o pai delas é pastor? Elas vão para o inferno como qualquer outra pessoa. Então elas têm que aceitarem Jesus também. Amém? E aí, quando uma já se batizou, né? Mas a outra, quando for maior na hora certa, vai se batizar. Amém? Então não tem vanglória. Não, mas a minha avózinha vem na igreja, ela ora muito para mim. Além de preguiçoso, ainda manda a velha vir no teu lugar. Que coisa feia, preguiçoso. Vem tu e traz a velhinha. Amém? Né? Não, mãe, eu sei que a senhora está indo na quarta-feira buscar por mim, eu me sinto forte. Então come por ela para se sentir alimentada também. Toma banho por ela para ela ficar cheirosa também. Preguiçosa, mandando a mãe vir na igreja porque tu não quer sair de casa. Falta de vergonha na cara, né? Eu já ouvi isso. Não, porque a minha filha falava assim, pastor, mãe, vai na igreja, porque eu sei que tu indo lá, até eu me sinto mais forte. Mas não tem vergonha na cara, não é verdade? Então come para ela encher a barriga dela também. Que preguiça, né? Claro, ele não tem que vir, não tem que deixar o trabalho, não tem que ficar 1h30 na igreja, não tem que pegar ônibus, não tem que às vezes vir no calor, manda a velha vir. E quando a velha morrer e for para o céu, não é verdade? Oh, misericórdia, né? Não, pai, eu sei que o senhor estando lá, a nossa família é abençoada. Então toma banho e eles ficam cheirosos. Vai lá, pai, toma banho e nós ficamos cheirosos. Irmãos, é individual. Amém? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então a casa também tem que vir para a salvação. Então nós temos que pregar a palavra, né? Vamos lá? Eu não sei como é que eu vou pregar isso aqui do meio-dia, mas Deus me ajude. Aí para terminar vai falar assim agora, tá? Eu estou correndo um pouquinho na explicação, mas você, né? Se não fez a leitura, faz depois em calma. Aí o 30 fala assim, ó. Mas vós, aqui estava falando agora para o povo de Deus, tá? Para o crente. Quem não é crente que agora aceita Jesus, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual por nós foi feito por Deus sabedoria, a verdadeira sabedoria, né? A que vem de Deus. Que mais? E justiça, porque é a justiça dele que nos justifica. Santa Ceia nós falamos sobre isso, né? É o sangue de Jesus que me cobre. Amém. Né? Que mais? É justiça e santificação. Ele nos santificou do pecado a nos trazer para a luz, né? Ele está nos santificando aqui nesse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E um dia vai nos santificar, porque vai nos levar para a nova Jerusalém, né? Enquanto infelizmente os outros ficam no lago de fogo e enxofre. O que mais? E redenção, ou seja, ele nos redimiu, ele nos comprou de volta para Deus. Amém? Então tudo isso, né? Jesus Cristo é sabedoria, justiça, santificação e redenção para nós, né? E aí o 31 vai dizer o quê? Para nós já parar aqui. Para que, como está escrito, aqui está citando Jeremias, né? Ele está citando Jeremias. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Então eu vou me gloriar no que Ele fez na minha vida. Eu vou me gloriar da onde Ele me tirou. Mas não é que eu não está pensando. Já contei a minha história? Senta cá para te me... Isso. Para te me achar coisa. Para com isso. Para, ninguém quer saber como é que foi a tua história, deixou de ser. Eu quero saber agora como é que está sendo e vai ser. Amém? Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Amém? Então eu vou me gloriar no Senhor. Eu vou me alegrar nele. Amém? Não é errado estudar, pastor. Não é errado eu estudar. Mas não é pelo estudo humano que a pessoa vai conhecer a Deus. Senão todo mundo que tinha faculdade e é doutor e é inteligente, a pessoa seria mais de Deus, né? E o pessoal que não sabe às vezes nem conjugar um verbo direito seria menos de Deus. Não, isso não é bíblico, isso não é assim. Amém? Então graças a Deus. Por isso que não é na base da nossa inteligência, não é na base da nossa sabedoria,
nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Amém? E se gloriar no Senhor. Vou parar aqui, né? Deus abençoe você de casa em nome de Jesus.